benção meu pai, a benção aos meus mais velhos, a benção, irmãos. Eu sou professora Maiara Neres Matos, professora de língua portuguesa, de literatura, doutoranda pela UERJ em letras, no programa de pós-graduação em letras e estudo literatura angolana, especificamente, literaturas africanas, língua portuguesa e literatura angolana. Eu vim falar um pouquinho desse momento histórico pra gente, momento histórico na literatura, que foi o fato de Paulina Tiziane, escritora moçambicana, ter recebido esse prêmio, que é um prêmio muito especial, é o Prêmio Camões, é o maior prêmio, né, de literatura, das literaturas de língua portuguesa. A Paulina tem uma temática principal, que é a temática do feminino. Ela tem algumas obras, né, algumas obras narrativas que tratam dessas questões moçambicanas, sobre a figura do feminino, sobre as questões que estão vinculadas ao feminino em Moçambique. E questões essas que muitas vezes ultrapassam as fronteiras de Moçambique, de África, e chegam até a gente aqui, né? Fronteiras essas que já não são mais tão vinculadas aos territórios, né, de lusofonia em Moçambique ou em Angola, enfim, em espaços africanos. Eu conheci a Paulina na minha graduação ainda, estudando literaturas africanas, e fui apresentada a ela por meio de um conto chamado As Cicatrizes do Amor. Aquele conto realmente mexeu muito comigo, porque eu me reconhecia naquele conto em diversos momentos da narrativa. Alguns pontos ali mexiam, inclusive, com os questionamentos de ocupação em relação às funções, de subalternidade, de machismos e paternalismos que nós vamos absorvendo, nós mulheres vamos absorvendo ao longo da nossa vida. Cicatrizes essas que muitas vezes são passadas a nós sem que a gente saiba que isso existe, né? Ou se dê conta de que isso realmente existe. E mais do que isso, de alguma forma eu me encontrava, né, naqueles textos de uma forma que não era apenas literária. Mas naquele momento eu ainda não sabia exatamente precisar o que era, né? E aí o tempo foi passando, eu fui estudando a África, fui me encontrando com outras mulheres e tudo mais. E essa questão da temática do feminino, né, ela foi aparecendo em outros momentos. E isso me fez lembrar até uma das entrevistas que a Paulina, uma entrevista bastante conhecida que a Paulina tem, e que a Paulina concedeu, né? E um jornalista pergunta a ela qual é a opinião dela a respeito de as pessoas considerarem que a escrita dela é bastante parecida, por exemplo, com a escrita da Conceição Evaristo, né? E aí ela diz que, eu não vou saber exatamente reproduzir, perdão, exatamente ipsis literis, mas em algum momento ela diz, né, que ela se encontra naquela escrita da Conceição também. E eu acho que como candomblessista, né, como estudiosa de literaturas africanas em diáspora, eu de fato acho que a gente se encontra e que esse encontro é um encontro ancestral feminino. É um encontro que realmente tem a ver com algo que é sagrado. E outras temáticas aparecem na Paulina, além da questão do feminino, porque a obra dela é simplesmente gigante, maravilhosa, mas as temáticas da natureza, né, a temática do que é o solo sagrado, a temática do que é exatamente essa natureza que a literatura ocidental não deu conta e simplesmente categorizou esses fenômenos como uma figuração de linguagem que acontecem, né, figuras essas que acontecem nas narrativas, principalmente dela, como personificação, sinestesia, não é? Como se isso fosse realmente possível pensar em território africano, em África, em
Enfim, de alguma forma a literatura ocidental não dá conta, né, dessas questões e enquadra esses fenômenos, enfim, epistemológicos como se de fato eles fossem como se de fato eles fossem essas figurações da linguagem, quando a gente sabe muito bem, a gente que vive no ambiente e que vive a nossa fé, né, que a gente sabe exatamente o que é a natureza, a gente sabe exatamente o que é um mais velho, que a natureza não é exatamente um lugar físico onde eu me encontro apenas como um enredo narrativo. A gente sabe que a natureza é alguma coisa que está no local onde eu estou, mas que também está em mim. Então, encontrar na narrativa da Paulina esses fenômenos, né? Eu não saberia dizer um outro termo no momento, não me vem outro termo, mas lidar com esses fenômenos, assim, e categorizar esses fenômenos me parece tirar realmente a beleza do que a África possui ali, do que de África possui naquele texto. Né? E que talvez a gente, como estudioso, se aproxime, né? Mas que particularmente acho que como religiosa, como candomblessista, encontro uma proximidade ancestral e muito maior. Outras temáticas são vinculadas à questão da Paulina, como a figura do curandeiro, do mais velho, dos tambores, dos ritmos, da musicalidade que a gente sente na pele, a gente sente mais do que simplesmente como um fenômeno sinestésico, né? A Paulina é encantadora e eu desejo muito que essa força da mulher, né, da mulher africana, da mulher, né, do feminino, da ancestralidade feminina, que essa força aí seja uma força que enrede outras pessoas e que de alguma forma abrace outras pessoas, assim como essa narrativa me abraçou. Foi o primeiro contato que eu tive com a África e desde então eu só realmente agradeço aos meus mais velhos pela beleza da sabedoria ancestral. Muito axé.